Colleen Stan, uma jovem que estava acostumada a pedir carona, pediu carona para um casal simpático que estava passando na rodovia enquanto ela estava tentando ir para o aniversário de um amigo, mas ela não sabia que nesse dia a sua vida se transformaria em um pesadelo. Mas antes de irmos ao caso, eu peço para que você deixe o like agora no início do vídeo para ajudar no crescimento do nosso canal. Se inscreva se não for inscrito e ative o sininho de notificação. E também me siga no Instagram, que é @CamilaGSantos. Por lá eu posto um pouco do meu dia a dia e também sobre as novidades aqui do canal. Agora vamos ao caso. Colleen Stan nasceu no dia 31 de dezembro de 1956 em Eugene, no estado de Oregon, nos Estados Unidos. E não se tem muitos detalhes sobre a sua infância ou adolescência. Colleen tinha o costume de pedir carona e normalmente isso requer muita coragem, porque nós nunca sabemos quem é a pessoa e o que ela é capaz de fazer. E isso fazia com que ela fosse muito cautelosa antes de aceitar a carona de alguém. Mas infelizmente todo esse cuidado não foi suficiente para impedir algo terrível que estava prestes a acontecer. No dia 19 de maio de 1977, Colleen, que já estava com 20 anos, estava saindo de sua casa para ir a uma festa de aniversário de um amigo, mas como estava atrasada e a festa ficava a uns 600 quilômetros de distância, ela resolveu pedir carona, como já havia feito diversas vezes antes. Algumas pessoas pararam e ofereceram ajuda, mas ela acabou negando as primeiras ofertas de carona porque não estava se sentindo muito segura. Até que uma van azul parou e lhe ofereceu uma carona. E como ela viu que tinha um homem, uma mulher e um bebê, ela se sentiu segura o suficiente para aceitar. Até porque quem desconfiaria de uma família? O casal era Cameron e Janice Hooker. Ele tinha 23 e a mulher tinha 19 anos. E já dentro do carro, Colleen começou a sentir uma sensação estranha em relação ao casal. Cameron parou num posto de gasolina para abastecer e Colleen aproveitou para usar o banheiro. E quando estava lá dentro, ela acabou pensando que deveria fugir dali pela janela do banheiro e correr o mais rápido possível sem olhar para trás. Mas ela achou que era a mente dela querendo pregar uma peça e colocando medo nela. Então ela simplesmente silenciou a intuição dela e voltou pro carro. E quando ela abriu a porta do carro, ela percebeu que agora ali tinha uma caixa aparentemente pesada que não estava ali antes. Mas ela também ignorou esse sinal e entrou no veículo. Cameron terminou de abastecer o carro e eles seguiram viagem. Cerca de 30 minutos depois, quando chegou perto de uma estrada afastada e sem movimento, ele parou o carro, pegou uma faca e ameaçou Colleen, encostando a faca em seu pescoço. Depois, ele a obrigou a colocar a cabeça dentro da caixa que estava no banco de trás do carro. A caixa era a prova de som e isso faria com que Colleen não conseguisse ser ouvida caso gritasse por socorro e também não gravasse o caminho até a casa de Cameron. Depois, ele dirigiu cerca de 300 quilômetros até chegar na cidade de Red Bluff, localizada no extremo norte do Vale Central da Califórnia. E chegando lá, Cameron e Janice arrastaram Colleen para dentro da casa e a trancaram no porão. Algumas fontes dizem que assim que chegou em casa, ela sofreu o primeiro abuso, mas outras fontes alegam que ela não sofreu abuso no início, mas sofreu violência psicológica para que ela não tivesse coragem de fugir. Já no porão, Cameron colocou uma venda nos olhos dela e a pendurou pelos pulsos em alguns ganchos que tinham no teto. E ali ela ficou horas sendo violentada e agredida de todas as formas. E enquanto ela ainda estava pendurada, sofrendo, Janice e Cameron tiveram relações ali na frente dela. E Janice não foi totalmente inocente nessa história. Apesar da maioria dos abusos físicos terem sido feitos por Cameron, ela agiu como cúmplice desde o início e, além disso, ela também costumava ameaçar Colleen de várias formas. Mas por incrível que pareça, a situação de Colleen ia piorar, porque o casal resolveu se mudar para um trailer. E nessa época, Cameron construiu um caixão para Colleen e ele colocou debaixo da cama do casal e ela passou a ficar por 22 horas
dentro desse caixão todos os dias. Colleen passou todas as estações do ano dentro desse caixão, inclusive no verão, que chegava a fazer mais de 40 graus. E o que fez com que ela não morresse ali dentro era um buraquinho que tinha nesse caixão e por ali entrava vento de um ventilador que batia ali constantemente. E durante esse tempo que ela passou ali dentro daquele caixão, embaixo da cama do casal, Janice chegou a dar à luz naquela cama a sua segunda filha, enquanto Colleen estava ali trancada. As filhas do casal não faziam ideia que Colleen estava ali contra a própria vontade, porque as meninas só viam ela durante 2 horas por dia e era o horário que ela saía para limpar a casa e para cuidar das crianças. E sempre 1 hora antes de deixar o caixão, ela era abusada por Cameron e só depois disso ela tinha acesso à comida. A situação que ela era submetida diariamente era extremamente violenta e traumática. E por volta de janeiro de 1978, Cameron disse para ela que ela poderia sair por mais vezes da caixa caso ela aceitasse se tornar escrava dele pelo resto da vida dela. Colleen estava com tanto medo porque além de toda a violência física e psicológica que eles faziam com ela era obrigada a olhar para a foto de Mary Elizabeth Spagnac, uma mulher que acabou perdendo a vida nas mãos de Cameron e seu corpo nunca foi encontrado. Então, o seu nome foi mudado para Kay Hooker e a partir daquele momento ela teria que se referir a Cameron como mestre e a Janice como senhora. Como modo para desencorajar a fuga de Colleen, Cameron dizia que fazia parte de uma seita satânica chamada A Companhia, que vigiava a família dela constantemente. E ele também disse que essa seita estava por trás do sequestro dela, mas isso era tudo mentira, ele não fazia parte de seita nenhuma. A lavagem cerebral feita nela chegou a um nível tão absurdo que Cameron permitiu que ela fosse visitar os seus pais. E foi exatamente isso que ela fez em 1981. Ela foi sozinha visitar sua família. E chegando lá, infelizmente ela não falou nada sobre o sequestro e os abusos que estava sofrendo. E no dia seguinte, ela voltou para visitar os seus pais, mas dessa vez ela foi com seu namorado, Cameron. E chegando lá, a sua mãe não achou nada estranho, achou que o casal combinava muito e chegou até a tirar uma foto dos dois porque aparentemente eles estavam felizes. E eu falei mãe, mas o pai dela também não percebeu nada. E ela deu a desculpa de que havia entrado para um culto e por isso havia cortado contato com eles por tanto tempo. E naquele momento, os pais dela resolveram aceitar a versão dela do culto e não foram contra isso porque eles sentiram que se falassem alguma coisa, ela poderia simplesmente cortar o contato com eles. E após essa visita aos pais junto com Cameron, ele passou a ficar mais controlador e fez com que ela voltasse a passar mais tempo dentro da caixa, porque de acordo com ele, ela havia recebido liberdade demais. Então, ela passou basicamente os 2 anos seguintes dentro do caixão. E em 1983, Cameron deixou que Colleen tivesse acesso a algumas liberdades básicas mais uma vez. Ela chegou a ser apresentada aos vizinhos e às crianças, e também foi autorizada a trabalhar como empregada doméstica em um motel próximo. Logo depois, Cameron estava decidido a tornar Colleen a sua segunda esposa, mas Janice não gostou muito dessa notícia. E detalhe, gente, a própria Janice foi vítima de abusos físicos, sexuais e psicológicos por parte de Cameron desde o início do relacionamento, mas ela estava em um estado profundo de negação. E em agosto de 1984, ela decidiu contar a verdade para Colleen e disse que não existia nenhuma seita chamada A Companhia e que ela poderia fugir se quisesse porque não tinha ninguém vigiando a família dela. Mas o estado psicológico de Colleen estava tão devastado que ela mesma acabou ligando para Cameron avisando que estava indo embora. E aparentemente ele começou a chorar no outro lado da linha, tentando convencê-la a ficar.
Mas com a ajuda de Janice, Colleen conseguiu ir embora. Mas quando chegou na sua casa, ela não contou nada do que havia acontecido para ninguém. E quando Janice foi deixar Colleen na rodoviária, ela implorou para que ela não denunciasse seu marido, porque ela acreditava que ele poderia se curar de seus vícios sexuais doentios e se tornar um novo homem. E Colleen acreditou que isso realmente era possível e não denunciou. Mas em novembro de 1984, a própria Janice foi até a polícia e denunciou Cameron e contou que ele havia sequestrado, abusado e tirado a vida da jovem Mary Elizabeth Spagnac, que havia desaparecido em 1976. Mas mesmo que nenhum corpo tenha sido encontrado e essa acusação de homicídio não tenha ido para frente, durante a investigação, a polícia descobriu sobre o sequestro de Colleen. Então Janice fez um acordo de imunidade e testemunhou contra o marido, no caso Colleen. Durante o julgamento, Colleen precisou passar por um difícil interrogatório, no qual a defesa tentou pintá-la como uma espécie de participante voluntária no pesadelo que ela havia sofrido durante 7 anos. Cameron acabou sendo condenado a penas consecutivas por agressão sexual, sequestro, agressões físicas e psicológicas. Ele recebeu uma pena de 104 anos de prisão e em 2015 ele teve um pedido de liberdade condicional negado e agora em 2023 talvez ele tente novamente. Após o julgamento, Colleen cursou contabilidade e ela chegou a casar e construir a própria família. E esse caso tomou uma proporção tão grande devido a todo o sofrimento envolvido por 7 anos que ele se transformou em um filme chamado A Garota na Caixa. Inclusive, deixe nos comentários se vocês já conheciam esse caso e se assistiram esse filme. Eu não assisti, talvez eu procure para assistir. Porque foi um caso realmente chocante. Pensar que uma pessoa aguentou tudo isso por 7 anos é uma coisa que ela vai levar pro resto da vida, infelizmente, porque todo o estrago psicológico que foi causado, infelizmente, não dá pra ser recuperado. Então eu acho muito válido que muitas pessoas conheçam o caso dela. E por mais que tenha sido um caso muito doloroso, faz parte da vida dela. Por isso que ela aceitou que fosse transformado em um filme. E esse foi o caso de hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau.